O despertar do bilionário, o milagre de Ana. As luzes fluorescentes do hospital privado Vestrid zumbiam suavemente enquanto Ana Monroe caminhava pelos corredores de um branco impecável. Ela já era enfermeira ali há quase 2 anos, mas hoje o sentimento era diferente. No momento em que recebeu a convocação inesperada para o escritório do Dr. Harris, o chefe da neurologia, uma sensação estranha se instalou em seu peito. Teria feito algo errado? Seria transferida? Ela respirou fundo antes de bater na porta de mogno polido. Entre. Ao entrar, encontrou o Dr. Harris de pé junto à janela, com as mãos entrelaçadas nas costas e os olhos fixos na linha do horizonte da cidade. O escritório cheirava a antisséptico estéril e couro caro. A atmosfera estava mais pesada do que nunca. Ana, disse ele, finalmente virando-se. Sua voz era comedida, séria. Temos um paciente que requer cuidados especiais, mas este trabalho não é para os fracos de coração. Ana franziu a testa. Não para os fracos de coração? Que tipo de paciente? Perguntou cautelosamente. O Dr. Harris a estudou por um momento antes de apontar para um prontuário médico grosso em sua mesa. Grant Carter, disse ele. A respiração de Ana parou na garganta. Grant Carter. O Grant Carter. Mesmo que não reconhecesse o nome de imediato, a capa do arquivo dizia tudo, um recorte de jornal em preto e branco de um terrível acidente de carro. 1 ano atrás, o bilionário mais jovem da cidade sofrerá um acidente devastador. Seu carro esportivo saiu da pista em uma ponte no meio da noite, deixando-o em coma desde então. O nome dele um dia dominara as manchetes, o implacável CEO das empresas Carter, o homem que construiu um império aos 32 anos. Agora? Ele não passava de um fantasma preso em seu próprio corpo. A família raramente o visita, continuou o Dr. Harris. E a maior parte da equipe médica faz suas rondas apenas por obrigação. Mas Grant Carter precisa de alguém, dedicado. Alguém que realmente se importe. Ana mordeu o lábio, ouvindo a hesitação na voz dele. E o senhor acha que essa pessoa sou eu? Dr. Harris assentiu. Eu acho. Ana respirou devagar. Era uma tarefa assustadora cuidar de um homem que talvez nunca acordasse, um homem cuja riqueza e poder ditaram a vida de milhares. Mas, no fundo, ela já sabia a resposta. Eu farei isso. Os lábios do Dr. Harris se comprimiram em uma linha fina, mas havia um brilho de aprovação em seus olhos. Bom. Seu turno começa hoje à noite. O primeiro encontro e a rotina. A suíte privativa no último andar do hospital parecia assustadoramente silenciosa quando Ana entrou. Diferente da esterilidade fria dos outros quartos, este fora projetado para o luxo, layout espaçoso, lustres de luz suave, móveis de carvalho escuro. E, no centro de tudo, estava Grant Carter. Ana perdeu o fôlego ao vê-lo. Apesar dos tubos e das máquinas que o mantinham vivo, ele era lindo. Mandíbula forte, cílios escuros contra a pele pálida, ombros largos visíveis sob a camisola do hospital. Se não fosse pela imobilidade sem vida, poderia facilmente passar por um homem dormindo. Mas não era um sono comum, era um homem preso em um silêncio sem fim. Ana engoliu em seco e aproximou-se, ajustando o gotejamento do soro antes de pegar o pano quente preparado para o banho. Ela hesitou por um segundo antes de pressioná-lo gentilmente contra a pele dele. No momento em que o tocou, um calafrio estranho percorreu sua espinha. Era como se ele pudesse sentir sua presença. O bip suave do monitor cardíaco preenchia o silêncio, constante e rítmico. Acho que você não tem voz nisso, não é? Ela murmurou para si mesma enquanto limpava seus braços e peito. Silêncio. Vou considerar isso como um não. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Os dias viraram rotina. Todas as manhãs e noites, Ana lhe dava banho, trocava os lençóis e monitorava seus sinais vitais. Mas logo, não era apenas cuidado médico. Ela se viu conversando com ele, contando histórias sobre seu dia e o mundo lá fora. Você deveria ver a comida da cafeteria, Grant. É trágica. Mesmo para um bilionário, duvido que você sobreviveria a isso, ela brincava. Não sei por que estou falando com você.
Talvez eu só goste do som da minha própria voz, ou talvez você esteja realmente ouvindo. O monitor cardíaco bipava, como se respondesse. E talvez estivesse mesmo. Os primeiros sinais. Certa noite, enquanto limpava o rosto de Grant, Ana notou algo. Sabe, disse ela, com a voz leve, li em algum lugar que pessoas em coma ainda podem ouvir coisas. Então, tecnicamente, você é o pior ouvinte que já conheci. Ela suspirou e, ao passar o pano pela curva da mandíbula dele, viu um leve movimento. Sua respiração travou. Teria imaginado? Ela congelou, encarando a mão dele. Nada. Porém, nos dias seguintes, aconteceu de novo. Da segunda vez, ela estava ajustando o travesseiro quando sentiu uma pressão mínima contra seu pulso. A mão de Grant havia se mexido. Apenas uma fração de centímetro, mas o suficiente para fazer o estômago de Ana revirar. Grant, ela sussurrou. Silêncio. O bip rítmico continuava. Ela relatou o ocorrido ao Dr. Harris. Ele se mexeu, perguntou o médico, cético. Eu acho que sim, admitiu Ana. Pensei ter imaginado, mas continua acontecendo. É pequeno, mas real. Dr. Harris decidiu realizar testes. Não alimente esperanças, Ana. Podem ser apenas espasmos musculares reflexivos. Mas os resultados trouxeram uma surpresa. Houve aumento na atividade cerebral, disse o Dr. Harris. As respostas neurológicas estão mais fortes. O coração de Ana saltou. Então ele está acordando? Não necessariamente. Mas é um bom sinal. Naquela noite, Ana sentou-se ao lado da cama e conversou mais do que nunca. Contou sobre sua infância, sobre como sempre sonhou em ser enfermeira. E, enquanto ela falava, no fundo do silêncio do coma, Grant a ouvia. O milagre do despertar. O sol da manhã filtrava-se pelas grandes janelas, lançando um brilho quente sobre Grant. Ana estava ao lado da cama, lavando o peito dele com cuidado. Sabe, Grant, murmurou ela, estava pensando em pegar um cachorro. Preciso de alguém que me ouça e não fique apenas deitado me ignorando o dia todo. Ela suspirou. Ok, grosso. Eu estava apenas puxando conversa. Ela alcançou o braço dele, de repente, os dedos de Grant se fecharam em volta do pulso dela. Ana congelou. O coração batia violentamente. Não era um reflexo. De repente, os olhos de Grant se abriram. Por um momento, Ana não conseguiu se mexer. Aqueles profundos olhos azul oceano estavam olhando diretamente para ela, confusos, mas vivos. Os lábios secos de Grant se abriram. Sua voz era rouca, quase um sussurro. Quem é você? O corpo de Ana tensionou. Ela quase caiu. O impossível tinha acontecido. Ela bateu no botão de emergência e o alarme ecoou pelo corredor. Segundos depois, o Dr. Harris e a equipe entraram às pressas. O que aconteceu? Exigiu Harris. Ele segurou minha mão. Ele abriu os olhos, tremeu Ana. Enquanto os médicos brilhavam luzes em seus olhos e testavam suas funções, o olhar de Grant sempre voltava para Ana. Grant, ela sussurrou, aproximando-se. Você se lembra de algo? Ele piscou devagar e, deliberadamente, estendeu a mão para ela novamente. Seu aperto era frágil, mas firme. Grant, você sabe quem ela é? Perguntou o médico. Grant franziu a testa, sem desviar os olhos de Ana. Eu não sei, murmurou ele, com a voz falha pelo desuso. Mas sinto que deveria saber. Memórias fragmentadas e uma descoberta sombria. Os dias seguintes foram de terapia intensa. Grant estava melhorando fisicamente, mas sua mente era um quebra-cabeça. Ele não lembrava do acidente. O que é a última coisa que você lembra? Perguntou o Dr. Harris em uma sessão. Grant esfregou as têmporas. Apenas flashes. Um sentimento de que algo estava errado. De que eu estava em perigo. Lembro-me de uma estrada, faróis, e depois, nada. Apenas o preto. Ana, ouvindo de lado, sentiu um desconforto.
Naquela noite, ela foi aos arquivos do hospital e revisou o relatório da reconstrução do acidente. E lá estava, os freios de Grant haviam falhado. Não por desgaste, mas por adulteração. Alguém queria Grant morto. Com a ajuda de Anna, Grant recuperou as forças. Ele aprendeu a andar de novo, passo a passo, sempre com Anna ao seu lado incentivando: "Você consegue, Grant. Não pare agora." Ele sorriu para ela, um sorriso verdadeiro. Anna não o tratava como um bilionário ou um caso de caridade, ela via apenas o Grant. Uma noite, no jardim do hospital sob o luar, Grant segurou a mão dela. "Eu não lembro da minha vida antes disso", admitiu ele. "Mas sei de uma coisa com certeza, eu confio em você. A traição e a justiça." O choque de realidade veio em um flash de memória durante uma noite inquieta. Grant lembrou-se da chuva, do SUV preto correndo em sua direção e, o mais importante, de uma figura sombria observando tudo à beira da estrada. "Não foi um acidente", Anna disse ele na manhã seguinte. "Alguém sabotou meus freios." Eles começaram a investigar os registros da empresa e encontraram uma transferência financeira feita dias antes do acidente para um criminoso conhecido. O remetente? Nathan Carter, o meio-irmão de Grant. A realização foi como um soco. Nathan sempre tivera ciúmes de Grant, o filho dourado. Eles armaram um encontro na mansão Carter. Nathan, relaxado com um copo de uísque, sorriu ao ver Grant entrar. Ora. O morto que caminha. "Por que você fez isso, Nathan?" perguntou Grant. "Você já sabe por quê." "Tudo isso deveria ser meu", cuspiu Nathan. "Eu estava cansado de esperar minha vez." Mas a vitória de Nathan durou pouco. A polícia entrou no escritório. "Nathan Carter, você está preso por tentativa de homicídio." Enquanto ele era arrastado, Grant finalmente relaxou os ombros. A justiça fora feita. O pedido e o felizes para sempre. Meses se passaram. Grant estava totalmente recuperado e de volta ao comando das empresas Carter. Mas ele não estava mais sozinho. No telhado da propriedade, com a cidade iluminada pelo pôr do sol, Anna admirava a vista. Grant aproximou-se e, com a voz trêmula de emoção, ajoelhou-se. Ele abriu uma caixa de veludo com um anel de diamante deslumbrante. "Anna, você não apenas salvou minha vida, você se tornou minha vida. Antes de você, eu tinha tudo, dinheiro, poder, mas faltava você. Você foi minha luz no escuro. Anna Monroe, você aceita se casar comigo?" Com lágrimas de alegria, ela sentiu: "Sim, Grant. 1000 vezes sim." O casamento foi um conto de fadas nos jardins da mansão. Quando Anna caminhou até o altar, todos os nervos desapareceram ao encontrar o olhar de Grant. Eles trocaram votos de devoção inabalável e selaram o compromisso com um beijo sincero. Enquanto o sol se punha em seu dia de casamento, Grant sussurrou: "Eu achava que tinha tudo antes de te conhecer. Agora sei que nada do que eu tinha antes importa. Você é a melhor coisa que já me aconteceu." Eles enfrentaram a tempestade e a escuridão, mas no final, o amor venceu. De mãos dadas, caminharam em direção ao futuro. Fim.